Olá, mais uma vez quero agradecer ao ASA Clube o convite desse projeto, então, de levarmos aos colegas, aos associados, aos demais colaboradores, conhecimentos da área jurídica, da expertise de cada profissional, para que possamos fazer um banco de conhecimentos e levar aí o auxílio e o conhecimento jurídico ao maior número de colegas e membros da sociedade possível. Nesse sentido, me apresento, sou Rui Magalhães Psitelli, sou procurador federal e minha experiência nesses últimos 12 anos que tenho da Advocacia Geral da União passam por funções jurídicas. Fui procurador-chefe do INEP em 2006 e 2007, uma autarquia educacional do Ministério da Educação. Nos anos de 2009 e 2010, fui da assessoria jurídica do Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2011, fui da direção jurídica, fui diretor jurídico da Conab, uma empresa pública federal. Nos anos de 2014, 2015, fui consultor da União, da Advocacia Geral da União. E nesse interregno entre 2011 e 2015, fui o coordenador da Câmara de Convênios da Procuradoria Geral Federal, onde tivemos duas publicações, inclusive com pareceres dessas duas câmaras na área de licitações, contratos e convênios. Em paralelo a isso, a minha atividade acadêmica há cerca de 12 anos passa pelo exercício do magistério na graduação e do pós-graduação em Direito Administrativo e Direito Financeiro em instituições aqui de Brasília. Mais uma vez, então, quero agradecer o convite dado pelo ASA Clube e nessa nossa segunda aula de hoje, o nosso objeto, então, é demonstrar como a administração pública participa e colabora desse movimento de evolução que tivemos do Estado. Vimos na aula anterior que o Estado, desde a sua formação na Idade Moderna, passando pela sua desconstituição, um Estado liberal na Idade Contemporânea, e até a formação dos Estados sociais no início do século XX, passando no final do século XX por uma mudança na construção desses Estados sociais, nascendo o que então passamos a chamar de Estado subsidiário, desde o final do século XX, e doravante esse modelo sendo o grande arauto da tendência do direito administrativo. Nesses modelos, então, que passamos, a administração pública em cada um deles exerceu o seu papel, qual seja de implementar as políticas públicas traçadas em nome daqueles estados. Nesse sentido, o nosso objeto nessa segunda aula, então, é trazer como a administração pública evoluiu através dos tempos, no que se denomina, então, escolas da administração pública, e depois, então, chegando ao estágio contemporâneo do direito administrativo brasileiro, notadamente a partir da Constituição de 1988, entendermos como o direito administrativo passou a se denominar o novo direito administrativo, o direito administrativo contemporâneo, com a sua constitucionalização e com seus institutos que visam a operacionalizar, então, esse modelo de Estado trazido desde o final do século XX, esse Estado subsidiário. Nesse sentido, então, temos que as escolas, denominadas escolas da administração pública, são a escola patrimonialista, a escola burocrática e a escola gerencial. Nesse sentido, primeiramente, a escola patrimonialista define-se por um modelo em que eu não consigo ainda, precisamente, fazer uma divisão entre assuntos do Estado e assuntos particulares dos governantes que governam o Estado. É bem dizer que o reconhecimento oficial do direito administrativo se deu na França, onde também a figura dos Estados nasce na Idade Moderna, mas o direito administrativo, enquanto disciplina autônoma, tem, no caso Agnes Blanco, em 1873, do Judiciário francês, o reconhecimento, então, de que a partir dali eu necessitaria de um regime jurídico administrativo próprio para o estudo dos assuntos do Estado. Nesse sentido, o direito administrativo passa, a partir de quase do final do século XIX, a ser um ramo didaticamente autônomo do direito, ainda que cientificamente todos os ramos do direito se conversem. É bem dizer que a figura do Estado, desde o início da Idade Moderna, até o reconhecimento oficial pelo Estado francês da existência desse ramo próprio, o direito administrativo, a cuidar dos assuntos estatais, sofria a regência do direito civil, do direito privado. É bem dizer, então, que os assuntos estatais eram tratados pelo direito, mas no âmbito de uma cultura privada, no âmbito do direito civil. Nesse sentido, então, a escola patrimonialista marca o início das administrações públicas. Um modelo de administração pública em que o Estado ainda não tem bem separada a noção
entre o público e o privado daquele que dirige o público. Nesse sentido, então, há uma confusão muito grande entre o público e o privado. Não há a elaboração e a consolidação ainda de normas que pudessem fazer essa delimitação. O fenômeno corruptivo nasce com o predomínio da escola patrimonialista, então, no sentido da confusão dos interesses públicos e privados. Também é bem dizer que esse modelo de administração pública deveria ser um modelo que marcasse o início de uma administração pública, que deveria ficar nos balcões da história. Todavia, vemos que os modelos de administração pública até evoluem para os modelos subsequentes, como o modelo burocrático e gerencial, mas o patrimonialismo não morre. Principalmente num modelo de direito administrativo nosso, trazido muito cartorário, um modelo muito pessoal do modelo administrativo português, não se consegue muito se liberar o patrimonialismo, inclusive na contemporaneidade. Quando a gente trata hoje de questões de parentes ocupando cargos na administração pública, quando membros eleitos os levam para a administração pública, o próprio fenômeno corruptivo, as fraudes, a mistura do público e privado, continua em muitos aspectos da administração pública como herança daquele patrimonialismo. Sem prejuízo disso, o modelo burocrático vem e avança na construção de uma administração pública. No início do século XX, Max Weber lança, então, as bases do que ele vem a denominar burocracia. No Estado brasileiro, é bem dizer que a partir de 1930 se tem o início da sua construção. Foi Vargas que iniciou o modelo administrativista brasileiro. E esse modelo foi calcado basicamente no modelo burocrático. O que é esse modelo burocrático? É um modelo muito preocupado em fazer, então, uma divisão entre o público e o privado, em tentar eliminar o patrimonialismo. Regras são criadas e são aprimoradas. Regras em contratações públicas, regras em contratação de pessoal, a estrutura hierárquica da administração pública, muitas vezes a centralização das atividades com medo de que, se descentralizadamente feitas, possa-se o público e o privado se conversarem, possa-se perder o controle. A burocracia, então, acaba se fechando num mundo onde ela cria métodos próprios de separação do público e privado, todavia ela não se abre para o convívio social. Outro ponto, a burocracia, como a grande responsável pela construção de grandes feitos do Estado brasileiro no transcorrer do século XX, principalmente na economia, não tem limites econômicos. Naquela época onde o crédito era farto, os recursos ainda eram abundantes, a burocracia muitas vezes não se preocupou com a eficiência econômica na alocação desses recursos. Tudo isso contribuiu então para que, como nós já havíamos falado, no final do século XX, fosse necessária uma reforma nesse modelo estatal. Um modelo estatal onde, não se visando desconstruir a burocracia, mas visando aperfeiçoá-la, venha se trazer elementos nitidamente econômicos a esse modelo. Nasce então a terceira das escolas da administração pública, denominada gerencialismo. Esse gerencialismo está muito conectado com o modelo da administração pública do final do século XX. Um modelo em que o Estado deve subsidiariamente adotar sua posição, não participar mais da execução de atividades nem econômicas, nem prestadoras de serviço público. No âmbito das atividades econômicas vem a privatização, no âmbito dos serviços públicos vem um processo gradual de concessão e permissão dos serviços públicos e também no âmbito das atividades não econômicas, esse gerencialismo desenvolve a ideia de um terceiro setor, onde um primeiro setor corresponderia ao Estado, um segundo setor à atividade econômica lucrativa e esse terceiro setor, então, no modelo de sociedade civil organizada, a fim de que o Estado também nessa área possa passar o exercício dessas atividades para essas entidades organizadas da sociedade civil. O gerencialismo, então, preocupa-se com a eficiência econômica, introduzindo já, pela Emenda Constitucional 19 de 98, o princípio da eficiência, no caput do artigo 37 da Constituição, e o gerencialismo também preocupa-se muito com a participação social, com a construção social. Institutos como ouvidorias públicas, audiências públicas, consultas públicas, avaliação dos serviços pelos usuários, são características do regime gerencial, onde o Estado, fiscalizando todas as atividades executivas que até então via exercendo, devesse valorizar
essa participação social. Essas três denominadas escolas da administração pública, efetivamente, convivem no cenário administrativo brasileiro como de quaisquer países do mundo. Temos heranças, especificamente no Brasil, patrimonialistas, que recorrentemente voltam à tona. Temos um modelo burocrático que muitas vezes é mais preocupado com o procedimento do que com o resultado. E temos luzes gerenciais de participação social em audiências públicas, em consultorias, em consultas públicas, em audiências públicas, em consultorias públicas, no sentido de que a sociedade possa avaliar cada vez mais a qualidade do serviço estatal, que não mais diretamente lhe é prestado, porque esse cenário gerencial desde o final do século XX no Brasil não prima mais pela execução direta de atividades nem econômicas, nem de serviços públicos, nem atividades não econômicas pelo Estado, mas de atividades públicas realizadas pelo setor privado. Quer pelo setor privado econômico, atividades econômicas e prestação de serviços públicos, quer pelo setor privado não econômico, através de entidades sociais, de organizações sociais da sociedade civil. Mas a sociedade, isto sim, espera que o Estado, na fiscalização de todas essas atividades, possa lhe dar um retorno permanente desse produto social. Nesse sentido, então, vistas as escolas da administração pública, é bom entendermos como no Brasil demos essa migração do modelo burocrático, instituído desde Vargas, através de 1930, a Constituição do Estado Administrativo Brasileiro, até o início da década de 90 do século XX, onde esse modelo gerencial, então, passa a ser o modelo regulatório da administração pública. Esse Estado burocrático, então, na sua administração pública, de 1930 a 1990, tem no Estado a centralidade das atividades executivas, principalmente econômicas, mas também de serviços públicos e também das atividades não econômicas. Como vimos no encontro passado, esse endividamento crescente do Estado do século XX levou a que no final, então, do século XX, procurasse-se uma alternativa a esse modelo estatal até então posto. Essa alternativa, então, foi de que o Estado não mais diretamente atuasse nessas atividades, passasse a uma atividade fiscalizatória. A Constituição de 88, como também já falamos, inaugura no artigo 173 que o Estado não deve mais ser o protagonista da atividade econômica, salvo em casos de exceção de segurança nacional, de relevante interesse coletivo ou nos casos previstos pela Constituição. O artigo 175 leva à possibilidade de concessão e permissão de serviços públicos e o artigo 174 leva à primazia dessa função estatal da fiscalização. Nesse modelo, iniciado então já com a Constituição de 88, e entrando na década de 90, o direito administrativo brasileiro começa a sofrer uma influência muito forte do direito administrativo norte-americano, também chamado o direito administrativo regulatório. Nesse direito, é a regulação a grande função da administração pública. Isso é trazido para o direito administrativo brasileiro, que sem perder as outras três funções da administração pública, atuação na atividade econômica, prestação de serviços públicos, ainda que essas atividades subsidiariamente, e atividade de fomento, também a atividade econômica, mas na regulação passa a se centrar essa atividade administrativa do Estado. E, inclusive, neste modelo norte-americano das agências reguladoras. No ano de 2000, temos a edição da Lei Geral das Agências, a Lei 9986 de 2000, que então nos dá a configuração desse modelo de regulação com mais autonomia, mandato para dirigentes, impossibilidade de exoneração ad nutum dos dirigentes das agências, um processo já mais complexo de indicação do Poder Executivo e de aprovação do Poder Legislativo, já na indicação desses dirigentes, e um poder regulatório muito forte. Aqui a gente começa a perceber efeitos da contemporaneidade do direito administrativo. Diogo de Figueiredo Moreira Neto chama, inclusive, controle policêntrico do Estado, a policentria do conteúdo estatal, nesse sentido das agências reguladoras. As agências reguladoras passam a ser instituições que, mais descoladas daquele poder político central e clássico dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, através das agências reguladoras, principalmente através do seu poder regulatório, que as atividades regulatórias andam. Instituições mais autônomas em relação ao Estado. Moreira Neto continua na sua ideia do controle policêntrico do Estado, além das agências reguladoras, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas e com a grande função também da advocacia pública, no sentido de que instituições
possam, nesse modelo, desde o final do século XX, ter mais autonomia em relação ao Estado clássico político. Acredita Moreira Neto que é nesse controle policêntrico que a sociedade vai ter mais poder de controlar a atuação estatal e, assim sendo, mais legitimamente ter os serviços públicos prestados, ainda que não diretamente pelo Estado. Essa é uma das características já do direito administrativo contemporâneo, a existência dessas instituições autônomas em relação ao poder político. As agências reguladoras aqui vêm como um grande modelo. Outra característica desse direito administrativo contemporâneo, também chamado de novo direito administrativo, é a sua constitucionalização. Na medida em que a Constituição de 88 criou um capítulo próprio para a administração pública, a preocupação da Constituição foi trazer à matéria e à interpretação constitucional os institutos do direito administrativo. Esse direito administrativo, que até a Constituição de 1988 era visto como um sistema puro de regras, um sistema vertical no modelo clássico europeu, Estado em cima, administrado embaixo, nesse modelo pós-Constituição de 1988, passa a haver uma desverticalização do modelo, no sentido de que o Estado passa a se aproximar mais do cidadão, no sentido de que o ato administrativo clássico unilateral deixa de ser o objeto central do direito administrativo. É no processo administrativo, então, e aqui podemos trazer a professora Maria Paula Butti, no sentido de que o processo administrativo deve ser o grande elemento formador das políticas públicas, nesse processo administrativo, então, cidadão agora, não mais administrado, e Estado passam a conversar num modelo mais dialético. A constitucionalização do direito administrativo, também nas palavras de Luiz Roberto Barroso, traz o respeito à Constituição dos institutos do direito administrativo. Não nos esqueçamos de que são os direitos fundamentais o grande vértice da Constituição de 88. Nesse sentido, então, nesse novo direito administrativo contemporâneo, final do século XX, não há mais que se falar num princípio absoluto da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse modelo é calcado na verticalidade da relação Estado-administrado, no modelo europeu. Nesse modelo de mais aproximação, de mais conversa do Estado com o cidadão, não temos mais, na supremacia do interesse público sobre o interesse privado, um princípio absoluto. Não significa que este princípio não continue sendo um princípio do direito administrativo. Sim, mas ele deixa de ser um princípio central do direito administrativo e aqui, no novo direito administrativo, a teoria dos princípios passa a ser muito importante para o seu entendimento. Levamos aqui a grande obra de Humberto Ávila, a Teoria dos Princípios, onde ele nos ensina, com base na obra internacional de Ronald Dworkin, Alexi, de que normas são princípios mais regras. Nesse sentido, o direito administrativo passa a ter que conviver com ponderação constante de princípios. E aqui, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado é mais um princípio que passa a conviver com os outros. O processo administrativo é muito constitucionalizado. No âmbito federal, a Lei 9784 de 99 trata muito da importância dos princípios, já no seu artigo 2º, o capítulo dos princípios da Lei do Processo Administrativo Federal, vemos que a interpretação é: esta lei observará os seus preceitos, mas também o existente no direito, ou seja, é a teoria dos princípios aplicada ao direito. Ou seja, o direito administrativo não mais é um direito subconstitucional, um direito de regras, mas passa a ser um direito sistêmico. Os princípios são revisitados, a legalidade deixa de ser uma subsunção direta à regra e transforma-se na juridicidade, na observância de todo modelo. O processo administrativo toma o lugar do ato administrativo. A ponderação dos princípios cada vez mais se torna reitora do direito administrativo. Instituições cada vez mais autônomas, como agências reguladoras, tribunais de contas, advocacia pública, devem exercer um controle, como diz Moreira Neto, um controle policêntrico da atividade estatal. A eficiência estatal cada vez mais é cobrada. E nesse sentido, então, o Estado assenta a sua posição de primariamente não mais ser o executor das atividades. Atividades de privatização, praticamente encerrado já esse ciclo, atividades de concessão e permissão de serviços públicos, cada vez mais progressivamente isso, e no âmbito do terceiro setor, atividades não econômicas, cada vez mais sendo passadas para o setor da sociedade civil organizada. Recentemente, então,
o Supremo Tribunal Federal, julgando a ação direta de inconstitucionalidade número 1923, julgou constitucional o modelo trazido pelas organizações sociais na Lei 9637 de 98. E mais, o Supremo Tribunal Federal avança não só no sentido da constitucionalidade dessa lei, mas de todo o modelo trazido desde o final do século XX, desse Estado subsidiário do Moreira Neto. Deve-se assistir, então, no direito administrativo da contemporaneidade, cada vez mais atividades estatais como educação, saúde, ciência e tecnologia, como ditas no próprio acórdão do Supremo Tribunal Federal, da DI 1923, essas atividades serem exercidas pela sociedade civil organizada. Recentemente foi editada também a Lei 13.019 de 2014, a lei conhecida como o novo marco das organizações da sociedade civil. Ainda mais, essa lei não revogando a lei das OS, a lei das OCIPs, mas cria ainda mais instrumentos para que a sociedade civil possa exercer diretamente essas políticas públicas através dos seus termos de colaboração e seus termos de fomento. Cabe, nesse Estado, então subsidiário e contemporâneo, se aperfeiçoar cada vez mais na fiscalização das suas tarefas, num modelo regulatório, num modelo em que essas instituições não dependam mais do Estado clássico político. Diz Moreira Neto que isso seria um avanço à sociedade na medida em que o controle policêntrico de vários agentes, inclusive da participação social nessas instituições regulatórias, possa efetivamente trazer à sociedade tanto os serviços públicos concedidos quanto essas atividades repassadas não econômicas do seu exercício para a sociedade civil organizada, a sociedade civil possa avaliar esses mecanismos. A minha proposta, já escrita inclusive em alguns artigos, é de que o Estado crie, antes de esse terceiro setor se consolidar definitivamente, que eu vejo essa é uma grande tendência do direito administrativo contemporâneo, que o Estado criasse uma agência reguladora para regular essas atividades do terceiro setor. Eu vejo que essa atividade normativa é muito importante e vejo com algum risco de eficiência que essa atividade seja levada para o âmbito da administração direta. Acho que esse modelo regulatório norte-americano, no âmbito desse controle policêntrico, com essas características e mais autonomia, deveria pautar esses ajustes com a sociedade civil organizada. E assim sendo, os profissionais do direito devem estar preparados para esse novo estágio do direito administrativo. Não mais um Estado que executa coisas em atividades econômicas e prestação direta de serviços públicos. Prestação de serviços públicos cada vez mais exercidas no âmbito de concessão de serviços públicos. Atividades econômicas, uma participação progressivamente menor do Estado. E atividades não econômicas no terceiro setor, quer através de OS, organizações sociais, nos seus contratos de gestão, quer através de OCIPs, através dos seus termos de parceria como instrumento, quer através dos instrumentos novos trazidos pela Lei 13.019 de 2014, o novo marco das organizações da sociedade civil, os termos de colaboração, os termos de fomento. Essas atividades devem ser centradas na execução da sociedade, o Estado centrando-se mais na atividade regulatória. Aos profissionais do direito, então, cabe cada vez mais a congregação dos conhecimentos do direito público ao direito privado. Cada vez mais os publicistas terão de se aproximar do setor privado, tanto do setor empresarial quanto do setor civil. Institutos hoje como ombudsman, ouvidorias, accountability, controle e meios éticos de participação, inclusive da sociedade, em parâmetros éticos das organizações, governança, isso tudo deve ser dominado pelos profissionais do direito no âmbito contemporâneo, que mostra justamente uma congregação desse mundo público e o privado que, deflagrado então com o piano em Roma, a separação do direito público e do direito privado, cremos que cada vez mais esses mundos devem se encontrar. Esses são grandes instrumentos então da contemporaneidade que passa a não ter mais no Estado a centralidade da execução e da vida social, mas passa a ter no cidadão. A gente passa de um modelo em que o administrado era um objeto do Estado e passamos a um modelo constitucionalizado nesse novo direito administrativo em que o Estado passa a ser um objeto agora do cidadão. E esse Estado tem que estar preparado para esses novos tempos e os profissionais jurídicos também têm que estar acompanhando esse desenvolvimento. Agradeço e espero ter mostrado, no transcorrer dessas duas aulas, um pouco para vocês de como as figuras estatais no mundo se desenvolveram e como o direito administrativo pôde acompanhar, desde a sua formação clássica francesa até um modelo mais contemporâneo, calcado em influências norte-americanas, todos esses institutos para acompanhar e concretar essa evolução do Estado.
que estejamos todos preparados. Muito obrigado.